Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência então à nossa matéria, né? Nós estamos analisando o terceiro requisito do crime, estamos falando de culpabilidade, tá? E dentro da culpabilidade, nós estamos analisando o primeiro elemento que compõe a culpabilidade, que é a imputabilidade, ok? Mencionamos na aula passada sobre imputabilidade, mencionamos na aula passada também sobre as causas que geram a inimputabilidade. Falamos da doença mental, falamos do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mencionamos também a questão lá da menoridade, portanto, o artigo 26 e artigo 27 do Código Penal. Estamos no artigo 28 do Código Penal, que trata da embriaguez, considerada aí a embriaguez involuntária e completa. Tá? Antes disso, nós estávamos analisando o artigo 28 do Código Penal, porque a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, que é a embriaguez involuntária, ela está inserida nos parágrafos 1º e parágrafo 2º, ok? Mas antes de chegarmos no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, nós tínhamos comentado com vocês a respeito do inciso 1 e do inciso 2 do Código Penal. No inciso 1, nós falamos da emoção e da paixão. No inciso 2, nós mencionamos a embriaguez voluntária ou culposa. Mencionei para vocês que a embriaguez voluntária é aquela que o agente, de forma consciente, ingere a substância com a finalidade de embriagar-se. Nesta situação, o artigo 28 é claro, não há exclusão da culpabilidade, tá bom? O indivíduo, mesmo que ele não tenha consciência, mesmo que ele não tenha capacidade de entender o que ele está fazendo, se a embriaguez for dolosa, ele vai ser responsabilizado. Lembram-se da teoria da actio libera in causa, ok? Mencionei também para vocês que a embriaguez culposa é aquela que o indivíduo acaba bebendo e ao beber ele viola o dever objetivo de cuidado, porque ele foi imprudente, né? Então, na embriaguez culposa, o indivíduo quer apenas beber, mas não quer se embriagar. Entretanto, ao beber, ele excede, por exemplo, na quantidade de doses tomadas, e aí ele acaba se embriagando. Então, na embriaguez dolosa, ele bebe para embriagar-se e comete crime, há a responsabilidade penal. Na embriaguez culposa, ele quer apenas beber, ele bebe para não se embriagar, mas ele acaba excedendo e se embriaga. Da mesma forma, se ele não souber do crime praticado, ele será por esse crime responsabilizado da mesma forma. Mencionei para vocês a embriaguez crônica ou embriaguez patológica. O que significa é aquela em que o indivíduo é dependente da substância, né? É aquela que o indivíduo, mesmo não havendo, mesmo não persistindo a substância no seu organismo, ele continua incapaz de compreender o que faz. A embriaguez patológica, ela é comparada à doença mental. Portanto, ao embriagado patológico ou ao embriagado crônico, você aplica o artigo 26 do Código Penal, que nós já analisamos, e não o artigo 28 que nós estamos analisando, tá bom? E além disso ainda, nós temos a embriaguez pré-ordenada. O que é a embriaguez pré-ordenada? A embriaguez pré-ordenada é aquela que o indivíduo se embriaga propositadamente para poder cometer um crime, para criar coragem e praticar um crime. A embriaguez pré-ordenada, além dela não eliminar a culpabilidade, além dela não isentar o agente de pena, ele vai ser responsabilizado pelo crime, a ele será aplicada uma pena e sobre essa pena vai incidir uma circunstância agravante. Então, na embriaguez pré-ordenada, a pena desse indivíduo ainda será uma pena maior, para que vocês possam entender, conforme determina o artigo 61, inciso L do Código Penal, tá? Vai se aplicar a pena e sobre essa pena ainda vai haver a aplicação de uma circunstância agravante, portanto ela será maior. Paramos aí no nosso último encontro
revisãozinha realizada. Agora, na sequência, para chegarmos lá no artigo 28, parágrafos 1º e parágrafo 2º do Código Penal, entendermos o que é a tal da embriaguez completa e involuntária, ou involuntária e completa, que é a chamada embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Vamos, antes de chegarmos no parágrafo 1º, já analisando ou já tendo analisado o inciso 1 e o inciso 2, vamos entender quais são os níveis de embriaguez. Uma vez nós estamos falando de embriaguez involuntária e incompleta, embriaguez involuntária e completa como sendo causa de eliminação da culpabilidade e isenção de pena. Então, para que nós possamos entender essas fases, né, ou esses níveis da embriaguez, precisamos fazer a seguinte análise. A embriaguez, ela comporta, ou a doutrina a divide em 3 fases. Nós temos a fase da excitação, a fase da depressão e a fase da letargia. Só para que vocês possam entender. Na fase da excitação, o agente, o indivíduo, ao ingerir a bebida alcoólica, ainda a bebida alcoólica, a substância, né, o álcool ou a substância análoga ao álcool, ele ainda o faz em quantidade que não elimina a capacidade de compreensão ou de autodeterminação desse indivíduo. Então vamos levar como referência a bebida alcoólica, que vocês têm mais conhecimento do seu funcionamento. Então, na excitação, o indivíduo, ao ingerir uma pequena quantidade de bebida alcoólica, ele começa a ficar falante, desinibido, um pouquinho mais solto. Ou seja, nesta fase de excitação é o que nós chamamos de bêbado legal, né? Aquele cara que fala pouco, de repente ele começa a falar bastante, ele se socializa melhor naquele momento. Essa embriaguez, ela é chamada de embriaguez incompleta. E a doutrina, alguns doutrinadores a denomina de fase do macaco. Exatamente porque o indivíduo fica falante, fica engraçado, até pelo fato de ele ficar desinibido. Aí ele começa a contar piada e assim por diante, né? Esse indivíduo encontra-se numa situação de embriaguez, mas essa embriaguez é considerada incompleta porque ele ainda está na primeira fase da embriaguez, a fase da excitação, tá? Se ele continuar bebendo, ele vai agora para uma segunda fase, tá? Que é a chamada já embriaguez completa. Agora, na segunda fase, ele já está completamente embriagado. Portanto, a segunda fase ou o segundo nível de embriaguez é a chamada fase da depressão, que a doutrina denomina de fase do leão. Por que fase do leão? Porque neste momento o indivíduo encontra-se com a emoção à flor da pele. Portanto, agora é o momento em que ele começa a ficar nervoso. Agora é o momento em que ele começa a ficar violento. Agora é aquele momento em que o bêbado encontra-se com a voz pastosa, tá? É aquela fala mansa, já começa a não ter mais controle sobre os seus atos. Para vocês entenderem, é o momento em que o bêbado começa a ficar chato, tá? Então, na primeira fase, é a fase do bêbado legal. Agora, na segunda fase, nós estamos na fase do bêbado chato, aquele cara que já não dá mais para você ficar perto dele, já começa a falar demais, já começa a não deixar mais ninguém falar, tudo que ele fala é o correto, já começa a ficar irritado. Portanto, este momento a doutrina chama de fase do leão. O indivíduo fica violento, agora o indivíduo fica nervoso, tá? A embriaguez aqui já é completa, ok? Então, na excitação ela é incompleta, agora na segunda fase, fase da depressão, ela passa a ser embriaguez completa. E ele, se continuar bebendo, ele chega na terceira e última fase da embriaguez, que é a chamada fase da letargia. Agora é a fase em que ele entra em coma alcoólico. É aquela fase em que ele entra em sono profundo, tá? Portanto, parte da doutrina menciona que quando o agente chega na terceira fase ou no terceiro nível de embriaguez, ele só consegue praticar crimes por omissão.
Então, por exemplo, a mãe ou o pai que tem o dever jurídico de cuidar do filho recém-nascido se embriaga e chega na fase de letargia, entra em sono profundo, em coma alcoólico e o filho recém-nascido vem a óbito por falta de alimentação, por inanição. Agora, ele vai responder por crime de homicídio na forma omissiva, que nós já analisamos. Essa embriaguez também é chamada de embriaguez completa, tá? Portanto, a partir da segunda fase, ela é embriaguez completa. A doutrina denomina a embriaguez na terceira fase como a fase do porco. Por que a fase do porco? Porque na terceira fase, como ele entra em coma alcoólico, em sono profundo, ele perde totalmente, assim como na segunda fase, o controle sobre os seus atos. Agora aqui é aquela fase em que o indivíduo vomita, em que o indivíduo faz suas necessidades fisiológicas na roupa, enfim, é a fase da porquice geral, tá? Agora ele já está na terceira e última fase, que é a fase da letargia, ok? O que nos interessa no artigo 28, parágrafo 1º? É exatamente o indivíduo que encontra-se na segunda ou na terceira fase da embriaguez. É a embriaguez completa, tá? Se você apanhar aqui o artigo 28 no parágrafo 1º, você vai verificar que ele estabelece a mesma situação, as mesmas consequências jurídicas do artigo 26, caput, parágrafo 1º. Então, olha o que diz o artigo 28, parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, portanto, segunda ou terceira fase de embriaguez, embriaguez completa proveniente, ou seja, tendo como origem, tendo como causa, a causa aqui é a embriaguez completa, tá? E esta embriaguez completa, ela ocorre por caso fortuito ou força maior. Então, esta é a causa. O indivíduo chegou à segunda ou terceira fase da embriaguez em decorrência de um caso fortuito ou força maior. Vamos entender o que é isso. Neste momento, quando ele realiza a conduta, ele é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Já o parágrafo 1º trata aquela situação em que o indivíduo não é inteiramente incapaz de entender, ele é parcialmente. Portanto, a mesma situação que nós vimos lá no artigo 26 do Código Penal. O que vem a ser, então? Nós já sabemos quando a embriaguez é completa, tá? Agora, além de completa, ela precisa ser involuntária. Porque se ela for voluntária ou culposa ou pré-ordenada, há o crime. E ele vai receber pena por isso. Aqui, no parágrafo 1º, ele poderá ficar isento de pena se a embriaguez for completa, nós já sabemos o que é completa, e também involuntária. E aí, a involuntariedade aqui, ou seja, o indivíduo não quer beber, não quer se embriagar, mas acaba se embriagando. O legislador vem e diz, a involuntariedade aqui, ela ocorre em duas situações. Quando se der um caso fortuito ou quando ocorrer uma força maior. Qual é a diferença de uma coisa para outra? O caso fortuito, pessoal, é aquela situação acidental, é a embriaguez acidental, é algo ocasional, episódico, extremamente raro. Caso fortuito é aquela situação que vai acontecer uma vez na vida de uma pessoa a cada 1 milhão de pessoas. É algo que não acontece costumeiramente, rotineiramente. Caso fortuito é algo ocasional, raro de acontecer. Então significa, esta embriaguez ocorreu de forma rara, episódica, sem vontade daquele indivíduo, sem vontade daquele agente, tá? Então veja, a pessoa acaba ingerindo a substância desconhecendo a natureza daquela substância. É algo episódico, ocasional, raro. Aí, essa embriaguez, se ela chegar na segunda ou na terceira fase, ela é proveniente, ela tem como origem
um caso fortuito. Então imagine você em seguinte situação, você está numa balada, e na balada você conhece alguém e a pessoa vai lá e te oferece um suco de laranja. Tá? E neste suco de laranja, que a princípio não é alcoólico, tá? Quem vai tomar, quem aceita aquele suco, não sabe que a pessoa havia ingerido naquele suco, quando o adquiriu, uma dose significativa de uma bebida alcoólica. Ou que ele havia ingerido naquele suco uma substância médica que geraria em você sono profundo, tá? Um sonífero qualquer. Tá? Você não tinha conhecimento daquilo. A pessoa então te oferece a bebida, um suco, que você, sem conhecimento da existência da mistura que tem naquele suco, você toma uma dose ou toma o suco todo. E a partir daí, desconhecendo essa condição daquela bebida, você entra na segunda ou na terceira fase da embriaguez, e estando nesta situação, você pratica um crime. Agora você está completamente embriagado e essa embriaguez foi involuntária. E esta embriaguez involuntária completa te retirou inteiramente a capacidade de compreensão ou de autodeterminação. Agora você é um indivíduo considerado inimputável pela embriaguez. Tá? Outro exemplo você vai encontrar na doutrina. Imagina que o indivíduo vai visitar uma vinícola, olha, coisa rara, né? E chegando lá, autoriza que você suba no tonel de vinho. E chegando lá, eles abrem uma tampinha lá do tonel de vinho para você olhar onde o vinho fica armazenado. E ao olhar, você se desequilibra e cai lá dentro. Ó, acidente. Acidental. E você não sabe nadar. Tá? E o tonel tem 5 metros de profundidade. Então você desce bebendo vinho e sobe bebendo vinho. A hora que você sobe, alguém te pega pelo cabelo e te retira lá de dentro. Mas nesse descer e subir, você tomou meio litro de vinho. Caso fortuito. Vai sair dali completamente embriagado. Se praticar um crime neste momento, enquanto está sob esse efeito dessa bebida alcoólica, é uma situação de embriaguez involuntária proveniente de um caso fortuito. Se ela retirou inteiramente sua capacidade de compreensão, você é considerado um agente, uma pessoa inimputável. E em decorrência desse crime, você ficará isento de pena por falta de culpabilidade. Tranquilo? Alguns exemplos só para vocês entenderem o caso fortuito. Tá? E a força maior, o que é? A força maior é qualquer situação em que o sujeito foi compelido, ameaçado, coagido, moral ou fisicamente, a ingerir a substância. Exemplo clássico que nós temos de força maior. Tá? Hoje muito menos, mas há algum tempo bastante. O indivíduo é aprovado num vestibular para um curso superior qualquer. Tá? Ele se torna calouro. Na primeira semana de aula, os alunos daquele mesmo curso que estão em anos mais adiantados alugam uma chácara, levam todos os calouros para essa chácara e chega lá, cada calouro é obrigado a tomar meio litro de uísque, sob pena de sofrer algumas consequências, como corte de cabelo, retirar a roupa, rasgar a roupa, ter que voltar para casa nu, andar pela via pública nu e etc. Para não se submeter a esse constrangimento, a essa humilhação, você toma aquela bebida, você não tem outra saída. E ao tomar aquele meio litro de uísque, você fica completamente embriagado. E nesta fase de embriaguez completa, que se deu involuntariamente, porque você foi coagido, forçado, ameaçado a beber, você está então tem como origem essa embriaguez uma força maior. Se você cometer um crime, você é considerado inimputável. Okay? Outro exemplo que vocês vão encontrar mais comum aí na doutrina são aquelas pessoas que trabalham em ambientes onde há vapores etílicos e ele fica respirando isso o dia todo e ao final da jornada de trabalho dele ele está completamente embriagado. Por exemplo, um indivíduo que trabalha numa vinícola ou aqueles indivíduos que não têm muito... ainda não é um profissional muito experiente e eles fazem aquelas degustações da bebida para verificar o nível, o grau e etc. Como funcionário daquela empresa, numa cervejaria, numa vinícola e assim sucessivamente. Tá? E aí, ao final do dia,
da jornada de 6 ou de 8 horas de trabalho dele, está completamente embriagado. E ele cometendo um crime nesse estágio de embriaguez completa, ele é considerado inimputável. A embriaguez chegou à segunda ou à terceira fase e ela se deu de forma involuntária em decorrência de uma força maior. Tá? Se a perícia concluir que a embriaguez foi involuntária e completa, seguindo aquele quadro que eu passei para vocês aí, nós precisamos fazer duas análises. Tá? Acompanhe aquele quadrinho lá do artigo 28. Tá? Se essa embriaguez completa e involuntária, que teve como origem um caso fortuito ou uma força maior, se ela suprimir, se ela retirar, se ela eliminar, portanto, totalmente, a capacidade de entendimento, de distinguir o que é certo do errado, ou então, se ela eliminar, suprimir a capacidade de autodeterminação do caráter ilícito do fato, ou seja, o indivíduo sabe distinguir o que é certo e o que é errado, mas ele não tem autocontrole dos seus atos, agora esta imputabilidade que existia antes, em decorrência dessa embriaguez completa, que suprimiu as capacidades de entendimento ou de autodeterminação, ela será excluída. Essa imputabilidade será eliminada. Portanto, a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, que elimina totalmente a capacidade de entendimento ou autodeterminação, por disposição do parágrafo 1º do Código Penal, elimina, exclui a imputabilidade, levando o indivíduo a uma situação de inimputabilidade. E, portanto, a inimputabilidade é causa de exclusão da culpabilidade. Como a culpabilidade o isenta de pena e é requisito do crime, não lhe será atribuído a prática daquele crime. Tranquilo? Nesta situação, tá, conforme eu mencionei aí no quadro para vocês, nós estamos diante de uma chamada sentença absolutória ou absolvição própria. Então, agora nós estamos diante de uma sentença absolutória própria. A absolvição é própria nesse caso. E, portanto, sem aplicação de medidas de segurança. Veja que agora aqui na questão da embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, há uma diferença do artigo 26. Lá no artigo 26, a doença mental levava o indivíduo a ser perigoso. Aqui o indivíduo não é portador de doença mental, ele está completamente embriagado. E uma vez passada essa fase de embriaguez, ele volta ao seu estado de normalidade. Só que naquele período anormal, ele cometeu um crime sem saber que estava cometendo o crime. Logo, a sentença agora aqui é absolutória própria. Por que própria? Porque ele é absolvido sem a aplicação de medidas de segurança. Por que sem aplicação de medidas de segurança, professor? Porque ele não é perigoso. Tá? Ele não é um indivíduo perigoso, ele é uma pessoa imputável. Ele só se tornou inimputável em decorrência daquela embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Passados os efeitos da substância no seu organismo, ele volta a ser uma pessoa comum, normal, sem nenhum perigo. Então, lá no artigo 26, a sentença é absolutória e imprópria. Por que imprópria? Porque o juiz absolve do crime e impõe medida de segurança em decorrência da periculosidade do agente. E aqui, na embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, que elimina totalmente a capacidade de entendimento ou de autodeterminação. Aqui ele era imputável, se tornou inimputável por um determinado período. Neste período que ele estava inimputável, ele cometeu um crime, não tinha capacidade de entendimento ou autodeterminação. Isso foi reconhecido processualmente, através de laudos, testemunhas e demais provas. O juiz, na sentença, o absolve pela falta de culpabilidade por ele ser inimputável. Como ele não é portador de nenhuma outra doença, a sentença é absolutória própria, porque o juiz não lhe impõe medidas de segurança, somente a absolvição. Tá bom? Tranquilo?
Então, apenas ele se embriagou de maneira involuntária e completa, coitado. Nada além disso. Ele não é portador de doença mental, não é portador de nenhuma outra causa que possa levá-lo à aplicação de medidas de segurança. Cuidado, que se pergunta muito quanto à natureza da sentença em relação ao artigo 26 do Código Penal e a natureza da sentença em relação ao artigo 28 do Código Penal. Aqui, a sentença é absolutória própria, lá é imprópria. Por quê? Porque lá o juiz absolve do crime e impõe medida de segurança. E aqui? Aqui absolve do crime e não lhe impõe absolutamente nada. Tranquilo? Seguindo o quadro aí, se a embriaguez é completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, portanto, completa e involuntária, mas essa embriaguez não suprimiu a capacidade de entendimento ou autodeterminação, ela apenas reduziu a capacidade de entendimento ou autodeterminação. Portanto, reduziu a capacidade significa que o indivíduo teve diminuída a condição mental de conhecer o caráter ilícito do fato ou então de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se só reduziu a capacidade de entendimento ou de autodeterminação, vai ser aplicada uma pena a ele. Logo aqui, ele não se torna inimputável. Aqui ele só terá direito a uma pena reduzida. Portanto, se ele não se tornou inimputável, ele é imputável. Se ele é imputável, recai culpabilidade. Só que aqui, por determinação do parágrafo 2º do artigo 28, o legislador lhe beneficiou, em decorrência dessa redução da capacidade de entendimento, com também uma redução da pena de 1 a 2/3. Aqui ficou mais fácil, né, gente? Porque nós já falamos lá no artigo 26 quanto a este assunto. Tranquilo? Pronto. Analisamos o primeiro elemento da culpabilidade, que é a imputabilidade. Verificamos todas as causas. Vamos agora para o segundo elemento da culpabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude. Vamos entender isso, né? O que vem a ser potencial consciência da ilicitude? Gente, potencial consciência da ilicitude, para vocês entenderem isso aqui, tá? Que é raro isso acontecer na prática, tá? Muito difícil você ter uma causa excludente da culpabilidade pela falta de potencial consciência da ilicitude. Praticamente todo mundo tem potencial consciência do que é lícito e do que é ilícito. Mas só para vocês entenderem, potencial consciência da ilicitude significa possibilidade de conhecer, possibilidade de ter consciência do caráter ilícito do fato. Potencial capacidade, potencial consciência da ilicitude significa potencial, possibilidade de conhecer, de ter consciência que aquilo que você estava fazendo era ilícito. Então, significa que o indivíduo precisa ser imputável e, estando imputável, ele precisa ter consciência. E o que significa o potencial? Probabilidade, possibilidade de ter consciência que aquilo era ilícito. Então, veja, deve verificar se o indivíduo, no momento em que ele realizou a conduta, se ele tinha ciência do caráter ilícito da atitude que ele praticava. E se ele não tinha, ao menos, a possibilidade de conhecer o caráter ilícito daquele fato. Olha que legal. Precisa verificar se o indivíduo, no momento da conduta, ele tinha ciência do caráter ilícito daquele comportamento que ele estava realizando, e se, além disso ainda, se ele não tinha outro meio, se ele não tinha, ao menos, possibilidade de conhecer que aquilo era ilícito. Então veja, a consciência da ilicitude, ou seja, a possibilidade, a potencial consciência da ilicitude, ela equivale ao conhecimento profano, leigo do injusto.
O que é o injusto? É o fato típico e ilícito. Então veja, há uma presunção hominis, né, que é aquela fundada em regras de experiência, de que todos os réus têm a plena, total consciência da ilicitude do fato cometido. Tá? Ainda que não se analise a questão mental do agente, imputabilidade ou inimputabilidade. Até porque, neste momento, quando você analisa a potencial consciência da ilicitude, ele tem capacidade mental. Tá? Portanto, aqui você não analisa a questão mental. A questão mental nós já analisamos na imputabilidade ou na inimputabilidade. Tá? Então, aqui na potencial consciência da ilicitude, nós não analisamos se ele tinha capacidade mental ou se ele não tinha capacidade mental. Isso a gente já fez na análise da imputabilidade. Aqui, subentende-se que ele tinha capacidade mental. Ele é imputável. Tá? A potencial consciência da ilicitude, ela está relacionada não com a capacidade mental do agente. Ele tem capacidade mental, ela está relacionada com o aspecto cultural. Tá? A capacidade mental, nós já analisamos o primeiro elemento. Nós já sabemos que ele é imputável. Nós já sabemos que ele tem capacidade mental. Agora eu preciso verificar se pelo meio cultural que aquele indivíduo vivia, se pela experiência cultural que ele vivia, ele tem possibilidade de saber que aquilo que ele estava fazendo era lícito ou ilícito. Ok? Tranquilo isso? Então veja, o saber o que é certo ou errado é um aprendizado cultural e não mental. Né? O indivíduo que tem problemas mentais, ele não sabe distinguir o que é certo do que é errado. Agora, o saber o certo ou o errado durante a sua vida é um aprendizado cultural. Você começa aprendendo o que é certo, o que é errado, não a partir de agora estudando direito. Você começa aprendendo o que é certo, o que é errado desde quando você nasce. E quem te ensina o que é certo, o que é errado? São seus pais. É a convivência com a sua família. Depois, um determinado estágio na escola, os professores te passando algumas orientações, você aprendendo a ler e a escrever, e ao saber ler e escrever, você vai ampliando a sua experiência cultural. Na convivência com a sociedade ou com a comunidade em que você vive, pelos meios digitais, buscando mais conhecimentos fora disso. Esse aprendizado é cultural, não é mental. E é isso que te dá potencial consciência de saber o que é lícito e o que é ilícito. Então veja, o direito penal, ele entende que só merece punição o sujeito que tinha ao menos possibilidade de conhecer culturalmente falando, pelo meio em que ele vivia, o caráter ilícito da conduta que ele praticava. Se ele não tinha essa possibilidade, ele não merece ser punido. Então veja, como hoje a informação ela é muito acessível, né, fica difícil, por isso que eu disse lá no início, a pessoa dizer que não tinha potencial consciência da ilicitude que ela fazia. Porque todo mundo hoje conhece tudo. Ok? Esse é o grande problema. Então, o que é possível você verificar hoje como sendo uma situação de inconsciência da ilicitude? De inconsciência. Quase todo mundo tem potencial consciência da ilicitude. Então, só estaria ausente esse segundo elemento se você imaginar, por exemplo, uma comunidade indígena, cujos líderes lá daquela tribo tenha decidido criar todos os seus filhos afastado totalmente da sociedade e da tecnologia. Então, naquela comunidade indígena não tem internet, não tem rede elétrica, não tem televisão, não tem nada. Eles vivem isolados da sociedade do mundo, embrenhados numa mata. Tá? E ali, então, as pessoas são criadas de acordo com as culturas dos seus ancestrais. Dentro desse cenário, esse indivíduo ele é imputável, ele tem capacidade de compreensão do que ele faz, mas a capacidade de compreensão dele está limitada àquele meio cultural em que ele vive. Aí imagine vocês que um índio desse aí
Quando atinge lá seus 18, 19 anos, decide sair da mata e ir até uma comunidade, ir até um centro urbano. E como lá, culturalmente, ele vive nu, ele sai da mata e vai para a cidade que ele nunca foi, que ele nunca tinha visto, nu. Totalmente nu. E a hora que ele entra na comunidade, ele vê, ele olha, porque ele não é inimputável. Aí ele começa a olhar as demais pessoas, ele verifica que as demais pessoas estão vestidas. E ele está nu. E aí ele verifica que todo mundo está olhando para ele. E aí então ele vira e fala o seguinte, olha, pera lá, tá alguma coisa errada aqui, né? Eu estou diferente de todos. Eles estão vestidos e eu estou nu. Aí ele está passando em frente a uma loja e ele vê uma calça e uma camisa lá. Aí ele vai lá nessa loja, pega a calça e a camisa e veste e sai com a calça e a camisa. Furto. Isso é furto, artigo 155 do Código Penal. Agora eu pergunto, o fato é típico e ilícito? É típico e ilícito. Esse índio é imputável? É imputável. Mas naquele momento em que ele subtraiu aquela calça, aquela camisa, ele tinha potencial consciência, ou seja, possibilidade de compreender que aquilo era crime? Ele não tinha. Por que ele não tinha? Porque o meio cultural em que ele foi criado, ele não aprendeu isso. Ele tem problema mental? Não tem. Lhe falta cultura suficiente em relação a essa convivência em sociedade. Agora, esse índio é desprovido de potencial consciência da ilicitude. Ele não é inimputável, porque ele não tem doença mental. Ele só não tem potencial consciência da ilicitude. Vamos dar uma paradinha aqui, a gente segue analisando ainda esse segundo elemento no nosso próximo vídeo.